Então, quem me ajuda, título da lição, verso. Ok, e o verso? Ok, o texto é de 1 João, capítulo 4, verso 10. Antes da gente entrar na discussão da lição, vamos ver o que a gente tinha como objetivos para hoje. Nós tínhamos 3 objetivos, um de aprendizado, um segundo objetivo que é de motivação ou sentimento, e o terceiro, a prática que deveria ser modificada a partir desse sentimento. Então, primeiro objetivo, o que a gente tinha para aprender essa semana? Qual é o foco da lição dessa semana no sentido de aprendizado? Está lá na lição, logo depois da lição de sexta-feira, tem os 3 objetivos centrais da lição. Quem me ajuda? Primeiro, o que a gente tinha para conhecer essa semana? Portanto, 2 questões aqui, começadas por um verbo, redescobrir. Ou seja, de alguma maneira, essa lição que estudamos durante a semana deveria provocar em nós esse olhar de novo, essa redescoberta, a respeito de 2 questões. A primeira delas, o amor de Deus para o ser humano, a forma como esse amor se dá. A segunda, que plano existe de contingência ao pecado para que, ao fim do processo, a humanidade seja salva do efeito do pecado, que é a morte, e do processo do pecado, que é o mal. Portanto, 2 questões aí no conhecimento dessa semana. A primeira questão, o amor de Deus. A segunda questão, o plano de Deus. Como é que Deus executa o seu plano para nos livrar da morte, resultado final do pecado, e do mal, o processo do pecado. Como segundo objetivo, a gente tinha um sentimento que deveria ser modificado em nosso coração a partir deste conhecimento aprendido. Qual é esse sentimento? Portanto, o resultado de entender o amor de Deus e entender o plano, ou conhecer o plano, ou relembrar o plano, o resultado disso é apreciar o amor de Deus, mesmo tendo consciência de que eu não mereça esse amor. Terceiro objetivo, qual é a nossa prática? Então, 3 coisas, 3 verbos. O primeiro deles, confiar. Então, ao eu entender o amor de Deus, o que Ele fez por mim, ao entender que eu não sou merecedor desse amor, mas motivado a apreciá-lo, isso deveria mover a minha prática em confiar nele. Em que circunstâncias? Quaisquer circunstâncias, mesmo quando eu não tenho respostas. Segundo verbo, amar a Deus. A resposta do amor de Deus para conosco, mesmo não sendo merecedores, deveria ser uma resposta prática do ser humano que foi amado, amando aquele que o amou. Terceiro objetivo, terceiro verbo prático é demonstrar. Ou seja, se Deus fez algo por mim e eu não merecia, é justo que eu faça algo por alguém que não mereça. Se Deus fez algo por mim sem me perguntar se eu desejaria ou não, no sentido de me salvar, e me pôs na condição de escolher, agora salvo, continuar assim, é justo, é esperado que eu faça isso por alguém. Portanto, as consequências práticas de entender o amor de Deus e entender o seu plano por nós e a forma como esse plano foi posto em marcha, é que a gente vai confiar nesse sujeito que planificou isso, a gente vai amar como resposta a esse sujeito que nos amou primeiro, e a gente vai fazer isso pelas pessoas que por ele foram amadas, como maneira de demonstrar para essas pessoas o que Deus fez por nós. Isso nos leva a suportar as agruras do pecado, ou seja, a suportar o mal. E é por isso que o texto prático dessa semana termina, mesmo quando não se tem resposta para tudo. Ou seja, eu suporto essa ausência de respostas totais pela perspectiva do que Deus fez por mim, pela percepção do que significou isso que Deus fez por mim. Dentro desse contexto, vamos à lição e entender qual é a forma que a lição escolheu, que o autor da lição escolheu, para a gente entender isso que é o amor de Deus. A lição está dividida em 2 blocos. O primeiro bloco, se você olhar o começo da lição, tirar da introdução, obviamente, o primeiro bloco da lição é uma apresentação de Deus. Se o objetivo da lição é que a gente reconheça o amor de Deus, é natural que a lição comece apresentando quem
é Deus. Quem é este ser a quem devemos amar? Quem é este sujeito a quem devemos responder em amor? A quem devemos responder em confiança? E a lição divide isso em 3 partes, por razões óbvias. Deus é dividido em 3 pessoas. Deus é a manifestação de 3 pessoas, e essas 3 pessoas são as que abrem a lição. A primeira delas, que a lição abre, é o Pai. O que a lição traz nessa referência de apresentar o Pai, e por que começar com a apresentação do Pai? E por que isso tem alguma relação, e aqui começa a primeira coisa importante, que relação tem salvação com o tempo do fim? Com o fim dos tempos ou com o fim do tempo do fim? Qual é a conexão entre essas duas coisas? Bom, a primeira questão é, salvos de quê? Na proposta do primeiro objetivo, lá no finalzinho do primeiro objetivo, tinha 2 elementos dos quais necessitamos ser salvos. Do resultado do pecado, a morte, e do pecado em si, o mal. Portanto, alguma coisa mudou entre a criação e o dia seguinte do pecado. Essa coisa que mudou na criação para o dia seguinte, o dia contingente do pecado, em primeira instância é a produção de algo dentro do ser humano. A sua perspectiva de Deus foi mudada. A sua compreensão de quem é Deus foi adulterada. A sua forma de apresentar-se a Deus se modificou. Havia uma relação direta entre o ser humano e Deus, havia uma interdependência apresentada nesta relação, no sentido do homem, a dependência completa de Deus, no sentido de Deus, a dependência, entre aspas, a palavra, da manifestação do amor de Deus. Deus não depende de nada, mas ao criar algo, todas as criaturas se vinculam a Ele e por exercício funcional Deus ama. Por exercício do que é, Ele ama. E, portanto, há uma relação de interdependência entre esses 2 sujeitos, não porque Deus dependa de algo, mas porque Deus é responsável por aquilo que criou. Talvez a frase mais secular que ilustre isso seja do Pequeno Príncipe, né? Nos tornamos eternamente responsáveis por. E aí vem a sequência da forma como o livro é construído, na visão de Exupéry. Quando a gente olha essa perspectiva de Deus, ou seja, Deus ama, e porque ama cria, e porque cria se torna responsável, cria-se aqui uma relação. O pecado vai lá e corta essa relação em todas as suas dimensões. Ao cortar essas relações, o que o pecado produz? Um caminho sem volta. Não para Deus, porque Deus não depende de nada, mas para aqueles que dele dependiam. E ao momento que o pecado produz isso, toda a concepção que o pecador passa a ter de Deus está comprometida. Então, por que começar com a apresentação de Deus o Pai? Se a gente volta ao Éden, a gente vai ver que a apresentação que o Éden faz de Deus é uma apresentação comprometedora. O capítulo 3 de Gênesis desfaz a figura de um Deus de amor e coloca a figura de um Deus tirano, a figura de um Deus usurpador, a figura de um Deus manipulador. É assim que começa o engano. A primeira proposta de Satanás a Eva é uma inversão de verdades. A segunda proposta é demonstrar que Deus escondeu algo no bolso e não quer partilhar. Conhecimento e divindade. E aí a proposta do pecado é: você pode ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, e portanto Deus está escondendo o ouro porque não quer concorrência. Portanto, o pecado propõe uma deturpação do caráter de Deus, da natureza de Deus. Do caráter, porque coloca Deus como mentiroso. Da natureza, porque coloca o ser humano como podendo ser igual a Deus. Certamente não morrereis, portanto, se você é eterno, você é igual a Deus. Pode não conhecer tudo, porque Deus escondeu, mas se conhecer tudo, vai se tornar igual a Ele. Esta perspectiva é a primeira a ser resgatada na história do pecado. Quem é esse Deus? Então, quando a gente olha para Deus o Pai, e é interessante porque você não vê Deus o Pai na Bíblia, você vê Cristo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Por que eu preciso resgatar a imagem do Pai? E por que para este resgate, o formato que Deus escolhe no seu plano, chamado salvação, é a pessoa do Filho? Então aqui começa uma abordagem importante da gente olhar.
A primeira abordagem de amor de Deus o Pai é que Deus o Pai entregou seu Filho. Então como é que eu sei que Deus ama? Eu sei que Deus ama porque Ele não me negou seu Filho. Eu sei que Deus ama porque Deus não me negou seu Filho às últimas consequências, morrer por todos. Portanto, o conhecimento do amor de Deus e o resgate da figura de quem é Deus se faz no olhar que a gente tem de Gênesis 3,15. Quando a gente olha para o texto de Gênesis 3,15 e cruza esse texto, como já fizemos lá com Apocalipse 12, nas lições que passamos, quando a gente faz esse cruzamento, a gente começa a entender o tamanho do amor de Deus. Quando a gente desce a Bíblia no Velho Testamento e vai olhar a figura de Abraão e Isaac no alto do Monte Moriá, num processo decisório de entrega de um filho, é neste momento que você começa a entender qual é a figura do pai que foi deturpada por Satanás. A pergunta é, qual é a intenção de Satanás na deturpação dessa imagem do pai? Que coisas estão por trás da mente sórdida do inimigo de Deus nesta deturpação? A primeira coisa interessante que a Bíblia traz dessa abordagem equivocada a respeito de Deus é: se eu olho para Deus de uma maneira deturpada, eu não confio nele, eu tenho medo dele. E ninguém chega perto de quem se tem medo. Ao contrário, se foge de quem se tem medo. Portanto, a primeira característica importante que essa deturpação produz é uma fuga constante do ser humano de Deus. E quando eu procuro Deus, uma vez que eu tenho medo, eu só procuro por causa de um interesse. E, portanto, eu tenho uma segunda deturpação no fenômeno. A primeira é, eu tenho medo dele e eu fujo. A segunda é, se eu preciso de alguma coisa, antes que eu possa chegar perto dele, eu preciso agradá-lo. Logo, eu nunca procurarei Deus numa sintonia de uma relação binomial de amor. Eu procurarei Deus numa relação de medo e de troca. Como eu tenho medo dele, ele é tirano, eu só posso conversar com ele para algo que ele possa fazer por mim se eu levar algo em troca. Então eu dou algo e ele me dá algo. E, portanto, as duas possibilidades de relação com Deus estão terminadas quando você inverte essa característica. Ao contrário, se você conhece Deus como um Deus de amor, você acaba a relação de troca. A forma mais fácil de ilustrar isso é você pensar na geladeira. Eu acho que não tem nenhuma forma mais fácil do que a geladeira. Você sabe o quanto o Valdecir está em casa, na casa da tia Nair, quanto a geladeira pode ser aberta por ele a qualquer hora da noite. Essa, para mim, é a relação mais fácil de ilustrar essa proximidade. Ok? Se ele tiver que acordar a tia Nair de noite para pedir licença para abrir a geladeira, um dos dois tem uma relação equivocada sobre amor. Mas se a hora que ele abrir a geladeira ou tentar caminhar na ponta dos pés, alguém acordar para perguntar: você precisa de mais alguma coisa, quer que eu faça um lanchinho? Aí você entendeu a relação. Ok? Todo mundo entendeu o processo? Essa é a forma humana da gente tentar retratar isso. Ou seja, a relação de amor a ser resgatada é uma relação desta natureza, desta ordem. Não há barreiras, não há amarras, não há nada que impeça. Isso não quer dizer que você se torna um sujeito desleixado a fazer da casa de Deus a casa da mãe Joana. Não é disso que estamos falando. Mas a relação é de tal nível de confiança que não há barreiras. É isso que Satanás mais teme na relação do homem com Deus. Porque uma relação dessa é inquebrável. Portanto, essa é a primeira deturpação a ser corrigida. Quem é esse Deus de amor? Esse Deus de amor é um Deus que nos amou antes que o pecado existisse, a ponto de ter um cordeiro morto antes da fundação do mundo, ou um provimento de salvação antes da fundação do mundo. Portanto, antes que qualquer problema acontecesse, a solução já estava dada, e a solução era Ele. A solução a ser paga era Ele mesmo. Aqui começa uma segunda visão, que é a segunda parte da lição. Se você olhar a segunda parte da lição, eu vou olhar para Cristo.
Quem é esse tal Cristo, Filho de Deus, que morreu por nós e por que o fez e o que isso tem a ver com o plano? Se eu olho para Deus como uma deturpação construída por Satanás, numa visão de tirania, numa visão de mentira, numa visão de leviandade, montada dentro dessa estrutura, e eu vou agora, por que a escolha do Filho e não a escolha do Pai? Ora, por que Deus mesmo não veio e morreu? Perceba que a solução do pecado seria a mesma, se o Pai viesse e se o Filho viesse. Porque bastava que um justo morresse pelo pecador e isso estava resolvido. Porém, tem coisas a mais a serem aprendidas. Na relação de amor de Deus para com seus filhos, é muito mais difícil entregar o filho para morrer do que ele mesmo escolher morrer. Portanto, não há plano de contingência que não comprometa Deus por inteiro. E ele vai ao limite extremo dessa compreensão. O limite extremo dessa compreensão é o pai assistir à morte do filho. É até factível na lógica de ver o filho assistindo à morte do pai, mas não é factível na lógica ver um pai assistindo passivamente à morte de seu filho. E aqui começa uma compreensão diferente, por que Cristo veio e não outro. Ao momento em que Cristo vem, ele restabelece a conexão do ser humano com esse pai, e por isso foi escolhido o filho. Mas aqui também a gente aprende quem é o filho. Se era necessário que alguém que tivesse a vida pudesse morrer por aquele que a perdeu, então eu começo a entender que o filho e Deus são iguais. E por isso é que tanto faz quem venha, se o pai ou o filho, para morrer. Mas não tanto faz, não na perspectiva do pecado, mas na perspectiva do aprendizado. Já que o pecado existe, já que ele é algo que está, então vamos ensinar a lição completa. Uma vez que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, vamos ensinar a lição completa, quem é Deus e como essa relação se dá. Portanto, a escolha do filho também tem um caráter educacional, não só profilático no sentido do problema do pecado, mas um caráter de ensino. É a partir da visão de Cristo e da compreensão de quem Ele foi, do que Ele fez, como viveu, e a forma como esse plano se moldou, trazendo alguém que se fez homem, habitou entre nós, conviveu conosco. Toda essa transição nos traz de volta aquilo que nós deveríamos ter sido e perdemos. É olhando para Cristo como humano que a gente entende o que teria sido a existência de Adão se ele não tivesse abandonado a Deus. Portanto, diferente do que algumas perspectivas às vezes nos trazem, olhar para Cristo não é uma busca de um exemplo do que eu posso ser hoje. Embora muito do que Cristo fez mostra o que com Deus eu posso fazer hoje. Mas a grande lição do Cristo é o que teria sido se nunca tivéssemos desligado de Deus. E nisto, Cristo é absolutamente diferente de nós. Porque Cristo vive uma vida como Adão poderia ter vivido se não tivesse pecado. Ele não vive a vida que nós vivemos, que já nascemos com o gosto do pecado na boca e somos pecadores irreconciliáveis com Deus. Aqui é uma distinção. Portanto, até o olhar por Cristo, o olhar para Cristo, também é um olhar que deve ser feito com cuidado. Quando Ellen White aborda essa questão, o olhar para a humanidade de Cristo e o olhar para a divindade de Cristo, a advertência que ela nos faz é: tira as sandálias dos seus pés, porque você está entrando num terreno sagrado, num terreno que em certas condições é incompreensível e nem a eternidade dará conta de explicar tudo que estava envolvido nessa encarnação de Cristo. Porém, há questões nessa encarnação que devem ser olhadas pela perspectiva correta. Sim, se por um lado eu devo olhar a encarnação como uma perspectiva de qual é o trilho que eu devo caminhar nessa estrada chamada vida humana, por outro lado, o que Cristo caminhou é um trilho que eu não caminharei. Porque Cristo caminha um trilho que Adão poderia ter caminhado, porém com uma dificuldade imposta que Adão não teve. Cristo caminha a vida que Adão tinha num mundo desgraçado de pecado. E, portanto, suas condições eram absolutamente piores do que as de Adão. E nestas condições piores que as de Adão, ele põe um selo sob a desculpa de que o pecado não teria como ter sido evitado.
vivendo uma vida perfeita, num mundo imperfeito, Cristo sela qualquer acusação que Satanás pudesse colocar sobre Deus ou sobre Cristo, de que é impossível obedecer a Deus. Isso lacra qualquer desculpa de que Eva ou Adão não tinham alternativas. Não, eles tinham todas as alternativas. Nós não temos. E aqui muda a questão. Nós não temos saída. Adão e Eva tinham. Adão e Eva não eram pecadores, portanto tinham saída. Bastava se afastar da árvore e perguntar para Deus. Não fizeram isso. Nós não temos saída porque nós já estamos grudados e enxertados, entre aspas, o exemplo, na árvore. Nós somos parte dela, não tem saída. A não ser que Deus vai lá e corte. Quando Cristo vem à terra, o que ele faz é isso, ele vem e corta. No sentido pleno, ele faz isso quando vem pessoalmente. No sentido teórico, ele faz isso quando propõe o plano. Porque como Deus não muda, o plano não mudaria e, portanto, já está feito. Mas ao cortar isso e nos desvencilhar da árvore, ele nos coloca numa condição dupla agora. Eu estou preso ao pecado, mas algo em mim foi liberto do pecado e eu passo a ter uma dupla possibilidade de escolher, que é voltar e grudar no enxerto da árvore da ciência do bem e do mal, ou ir me distanciando cada vez mais dela para um dia ser grudado definitivamente numa outra árvore chamada da vida, só para ilustrar a metáfora. E é assim que vivemos. O tempo inteiro num conflito binomial entre o pecado que está arraigado em nós, mas uma abertura que o sacrifício de Cristo nos possibilitou do religar, e daí nasce o religião, o religar a Deus. E enquanto estivermos nesse mundo, este será o drama. De um lado o pecado que nos prende, de outro lado a mente que nos leva a Deus. Miserável e desgraçados homens que somos, quem nos livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que somos livres, libertos, resgatados de forma plena do pecado e da morte. Essa é a situação do segundo tópico da lição, que é quem é esse Cristo e por que ele, e ainda há mais coisas do Cristo, o irmão Francisco fala, depois eu retomo. Citar dois versos. Sim. Primeiro, quando Jesus pregava o Evangelho, os discípulos, alguns discípulos chegaram para ele e falavam: Senhor, tem alguém pregando lá em teu nome? Quer que não é dos nossos, quer que nós vá lá e expulsem a eles de lá? Não, Jesus falou: não, vem comigo, nós não principais, deixa eles. O outro, Jesus falou: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Agora, por que a pergunta aqui? Algumas pessoas, não sei se esse diálogo é simbólico para acontecer no futuro, eles acreditam em coerência. Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, e essa é uma coisa difícil, né? Eu presenciei isso lá no Nordeste, esses dias, tá? Não é fácil. Nós fizemos milagres, nós curamos de doentes, a Bíblia não fala tudo, mas tem que falar. Jesus fala: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por que Jesus não conhecia eles? Ou quer dizer esse verso? Tio Val e senhora Val, que são da área das letras, me respondam a definição da palavra retórica. E brindem o nosso amigo Francisco com o significado da palavra retórica. É seguir certos padrões e normas para você expor uma ideia sendo mais fiel possível entre a sua expressão e a ideia que você tem, para que as pessoas compreendam na sua totalidade todo o conteúdo que você quer passar para elas. Essa é a palavra retórica. Beleza. A retórica implica na integridade do sujeito que a usa? Ou ela pode estar separada disso? Pode estar completamente separada do camarada. Isso, inclusive, é bíblico. Você pode falar alguma coisa e não viver essa coisa, porque tinha a sua autoridade. A sua retórica pode ser perfeita, mas a sua autoridade zero. Beleza. Qual era a maior autoridade do céu depois de Cristo? Tirado Cristo, qual era a maior autoridade do céu? Não.
Qual era a maior autoridade do céu depois de Cristo? A gente costuma chamar de Lúcifer, que é a tradução de anjo de luz no latim. Quem é o maior especialista em retórica? Portanto, quando pessoas dizem em nome de Deus que fazem algo, uma coisa é o que elas dizem com toda a propriedade retórica, inclusive com a manifestação direta de dons sobrenaturais concedidos por aquele que é o pai da retórica não íntegra, da retórica dúbia. E, portanto, sim, o mesmo espírito que adentra pode, por ordem dele mesmo, sair como sustentação de uma tese. Isso é retórica. Portanto, a única coisa que Deus vai dizer é: apartai-vos de mim, não os conheço. Agora, quando pela integridade do cristianismo alguém faz qualquer dessas coisas, milagres, dons espirituais, expulsão de demônios, ou seja o que for, se este é íntegro e fiel, temente a Deus, quem agiu ali foi Deus e, portanto, não houve retórica, houve ação. Independente se esse sujeito tinha retórica, porque a sua ação fala por toda a retórica. Essa é a diferença. Okay? Portanto, muitos dirão e farão coisas em nome de Deus sem ser de Deus. E por isso a Bíblia adverte que no fim dos tempos a maior complicação que os que vivessem nesse tempo enfrentariam são falsos profetas, enganadores, e o principal deles manifesto no ato último do drama do engano, que é a manifestação de Satanás como imitando o próprio Cristo, fazendo a inversão de tudo isso. Todo santo dia. É só ligar a TV depois das 10 da noite. Hoje mesmo o pastor fez menção disso. Sim. O camarada conhece a verdade, não vive a verdade, ele não conhece a Deus. E se você ligar o televisor hoje, você vai encontrar muita gente boa, culta, mencionando a Bíblia de cor. Sim. Ele menciona verdades, mencionam princípios. Sim. Isso não significa que ele esteja pregando o Evangelho, que significa que ele conhece. Porque a Bíblia diz que se você quer viver o Evangelho, você tem que ter o Espírito para compreender e para viver. Sim. Você não simplesmente mencionar o Evangelho, alguma pessoa pode até pegar alguma coisa que você escreveu, alguma coisa que você falou, e por conta dela ser tocada pelo Espírito. Mas não significa que você foi atuante espiritualmente ou pessoa porque você não tem o Espírito. Você só tem o dom de conhecimento. Sim. Não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. Sim. Muito mais que nós, porque ele teve 6.000 anos para estudar. Sim. Sim, exatamente. É interessante, pastor, que isso não é uma coisa, não é Deus que não aceita isso, a gente também não aceita. E mesmo quando a gente volta para os gregos, né, gente que nunca tinha tido revelação de Deus como os hebreus, né, não tinha nem ouvido falar de Jesus, obviamente, Jesus nem tinha nascido. Mas de onde que surgiram essas filosofias que até hoje influenciam a nossa vida? Alguém soprou. E esses professores ambulantes, o que eles ensinavam? Eles ensinavam a retórica. Exato. Ou seja, Sofistas. Vou te ensinar a usar as palavras independente do argumento. Você vai ser treinado para usar a argumentação para defender algum interesse que seja particular, não necessariamente para o bem da nação ou para o bem da sua comunidade. Não, é simplesmente a retórica do silêncio. Não aceitava isso, não pode ser assim. Olha que legal que isso vira, só para brincar, para a gente descontrair um pouquinho da profundidade do que a gente está discutindo. Não é interessante que essa se tornou a principal arma daquilo que depois virou da polis grega a política? A retórica é a principal arma da política. Não precisa estar certo ou errado, desde que você saiba expressar. Exemplo, pega todos os índices da América do Norte dos últimos 8 anos de governo e olha, foi publicado no dia final, porque isso é praxe da América, no dia que termina o mandato de um presidente na América, todos os índices vêm à tona e são apresentados para a nação. Qual é o maior, dos que já passaram pela América depois de Kennedy, uma das maiores estruturas de brilhantismo da retórica que a América já conheceu depois de Kennedy? O último presidente. Poucas pessoas, isso virou estudo científico da retórica nas academias,
na capacidade de comunicação, seja no improviso ou no discurso pré-elaborado. Mas quando você olha o que se diz e o que os índices mostram, são opostos. Os piores índices que a América já conheceu foram os dos últimos 8 anos de governo. Mas um dos maiores estadistas de retórica que a gente já conheceu foi os dos últimos 8 anos de governo. Esse é o contraste entre a retórica e a integridade dos atos. Portanto, é disso que estamos falando quando a tua pergunta vem. Em nome de Cristo, há muitos falsos profetas falando, agindo, atuando no mundo. Esse é o engano. Como é que eu me livro disso? É a terceira parte da lição. A terceira parte da lição mostra uma pessoa que, pela fluidez da sua manifestação, às vezes é questionada, esse foi o objeto do sermão de hoje, exatamente pela fluidez de como ele age, ele é questionado na sua existência, inclusive, que é o Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Ele nos guiará em toda a verdade. E o que é verdade? Na Bíblia, a verdade é uma pessoa. Portanto, qual é a função do Espírito Santo? Levar todos os sujeitos do mundo a quem? A pessoa, que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui a gente descobre outra coisa que Cristo é, além de Salvador, além de Criador, Ele é a verdade. E é interessante porque quando Pilatos faz a célebre pergunta que parte para a história como uma pergunta filosófica, o que é a verdade, quem é que está à frente de Pilatos? A verdade. Não existe maior contradição que o pecado possa manifestar em todas as suas teses do que essa cena. Um sujeito perguntando o que é a verdade e a verdade na frente dele. Diga. Os discípulos perguntaram a Jesus, mostra-nos o Pai. Sim, e o que ele respondeu? Na realidade, eles não entendiam. E é natural que não entendam. Natural em que sentido? A distância que Israel foi tomando de Deus foi tal que o sistema de crença israelita ou judaico da época de Cristo formatou uma cisão entre o Deus verdadeiro e a retórica desse Deus verdadeiro que estava na tradição hebreia. Portanto, é natural que alguém que foi criado dentro desse sistema não consiga compreender o processo da encarnação, o processo da divindade manifesto em Cristo. Se para nós, que olhamos para trás com tudo que está escrito, já é difícil, imagina para quem estava vivendo a cena. Portanto, a pergunta é natural e Jesus trata da pergunta com naturalidade, com uma resposta natural. Quem me vê a mim? Vê o Pai. Vocês estão na minha frente e estão perguntando para ver o Pai, então vocês nunca entenderam quem é o Pai. Se tivessem entendido quem era o Pai, a pergunta não surgiria. Porque sabendo quem é o Pai, o que veriam em Cristo? O próprio. O problema é que eles não sabiam quem era o Pai. A visão que eles tinham do Pai era aquela que a Grécia, a Roma, o Egito, a Assíria e todos os outros povos pagãos tinham pintado a respeito do Pai, a respeito de Deus. Tirania, ira, barganha. É natural que, ao ver Cristo, um sujeito totalmente diferente dessa realidade de um Deus tirano, que barganha, Cristo era o oposto disso. Não tinha onde dormir, não tinha o que comer, era absolutamente amoroso com todos. Isso é o oposto da figura que eles tinham de Deus. Sim, mas eu estou falando. É o contexto. Contexto. Sim. Sim. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 3 anos e meio, é uma vida. A distinção é muito grande. Leia tudo o que você tem da época a respeito de Deus e compare com a pessoa de Cristo, são opostos. Opostos. Não porque Cristo e o Pai fossem opostos, é porque a compreensão que eles tinham de Deus era oposta ao Cristo manifesto na frente deles. E é por isso o pedido, me mostra o Pai. Quando Cristo diz, eu e o Pai somos um, o que Ele está dizendo? O que vocês estão vendo em mim é quem é o Pai de verdade, e não isso que vocês acham que é.
É disso que estamos falando. Sai os dois da cena, entra o Espírito. O que a gente tem. Nossa condição é diferente da deles. Eles pelo menos tinham Cristo na frente deles. Nós não temos. Como é que eu chego ao Pai ou ao Cristo? Se eu não tenho nenhum dos dois, vem a figura do Espírito. Eu vos enviarei outro, e essa é uma coisa importante no texto, outro, e aí vem uma palavra na sequência, Consolador. Portanto, se é outro Consolador, significa que já tem um Consolador, que está indo embora. Portanto, o que Cristo está dizendo para os discípulos? O Pai não veio, veio um que é igual a Ele. O Filho vai embora, vem um que é igual a Ele. Outro Paracletos. Outro Consolador. A figura outro de mesma espécie que está aparecendo aqui nesse texto é importante olhar, porque João é muito preciso nos termos que escolhe, até por conta da época em que escreveu o Evangelho e de toda a cultura grega que impactava o cristianismo. Se você olha com calma o livro de João, você percebe que ele é uma tese contra a filosofia grega, a começar pelo início do texto. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, e sem o Verbo nada do que foi feito se vê. Isso é pensamento grego puro. Tira essas frases e bota outras quaisquer no modelo silógico ou no modelo comparativo, é exatamente a sequência grega de pensamento, é o modo grego de pensar. Ou seja, é um texto grego, puramente grego, no sentido filosófico e estrutural do texto. Portanto, é natural que em João a gente veja em todos os textos um combate às teses gregas, a forma greco-cristã de pensar. Ao tentar demonstrar a divindade de Cristo e a igualdade do Espírito Santo com Cristo, o que na realidade João está dizendo é: nunca estaremos sozinhos. Sempre tem alguém cuidando. Se eu vou ao Velho Testamento, eu tenho Jeová cuidando. Se eu vou ao Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento, eu tenho Cristo cuidando. Se eu vou ao tempo posterior à ausência de Cristo, eu tenho Espírito cuidando, ou seja, nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém junto. Quando a gente vê a função do Espírito Santo, e aí vem a parte pessoal dele, é o Espírito Santo quem apresenta nossas orações com gemidos inexprimíveis, é a Ele que nós nos reportamos no processo do pecado, é Ele quem nos guia na verdade, é Ele quem nos consola no sofrimento, é Ele quem ilumina a nossa mente para a compreensão da palavra, é nele que somos feitos seres espirituais com Deus, é nele que somos batizados. Portanto, todas as figuras do Novo Testamento a respeito do Espírito Santo são figuras pessoais, e me causa espécie, ou pelo menos uma situação de surpresa, quando pessoas dizem que o Espírito Santo não é pessoal. Das duas uma, ou nunca leram a Bíblia, o que pode ser verdade, ou se a leram, estavam com os olhos fechados, fazendo a leitura, porque não tem como você falar de elementos pessoais, inclusive o maior deles, que é o único pecado que não tem salvação, é aquele que peca contra o Espírito Santo, e só é pecado para a salvação, pecado contra Deus. Portanto, a definição de que o Espírito Santo é Deus está dada no texto. Ou tem um baita problema de analfabetismo funcional, ou uma cegueira intencional, uma das duas coisas. Porque não tem como você se livrar disto. Mas o mais incrível é que existe uma frase, e essa sempre me encantou no texto, quando a gente abre o livro Mensagem aos Jovens, ou outros textos de Ellen White, mas especificamente Mensagem aos Jovens por causa do público-alvo, qual é a única forma de Satanás manter as pessoas presas ao pecado neste tempo em que vivemos, pós-apóstolos? Ellen White escreve, é quando eu tiro essa figura, a terceira pessoa da divindade, ela usa esse termo inclusive, quando eu tiro a terceira pessoa da divindade de cena, essa é a forma de restrição das pessoas no pecado. Portanto, qual é a intenção de Satanás neste tempo? Nos dias de Cristo, capítulo 12 de Apocalipse descreve, devorar o Filho. Nos dias de Deus, na figura de Deus do Velho Testamento, que era também Cristo, mas apresentado ao povo como Deus, qual era a intenção? Torná-lo um tirano e mentiroso. Alguém que faz barganha, e aquilo que era para ser sacrifício de perdão se tornou sacrifícios de pragmatismo. Sangue nas mãos.
condenado por Deus lá nos livros finais do Velho Testamento. Misericórdia quer e não sacrifício. Quando eu vou ao período evangélico, ou seja, o período pós-manifestação do Espírito Santo, quem passa a ser o alvo? Óbvio, só tem Ele. Sempre o alvo foi Deus, portanto, continua sendo o alvo Deus. Agora manifesto na pessoa do Espírito Santo. Portanto, dentro desse contexto, é natural que a gente enxergasse pessoas deturpando ou a imagem do Espírito Santo, ou a pessoalidade do Espírito Santo, ou a divindade do Espírito Santo, ou até mesmo suas ações, suas funções. Porque se é Ele quem convence do pecado, é Ele quem convence da justiça que é Cristo, e é Ele quem convence da condenação ou do juízo, ou da salvação, no caso daquele que crê que é o juízo vindicativo, o juízo de redenção, o juízo de inocência, é natural que o alvo seja o Espírito. Portanto, o ápice da lição, e talvez por isso o pastor tenha escolhido pregar sobre isso esse sábado, o alvo para o nosso tempo chama-se Espírito Santo, por razões óbvias. E isso fecha o ciclo, esse trinômio da parte inicial da lição. Quem é Deus e como nos ama? Ama a tal ponto de ter entregue o seu Filho, ama a tal ponto de nunca ter deixado a humanidade sozinha, nem por um segundo sequer. Imediatamente após o pecado, o provimento da salvação já estava no bolso. Antes de Deus escrever as consequências do pecado, de Gênesis 3,16 em diante, a primeira coisa que Ele garante é: calma, estão salvos, mas o preço sou eu. Estão salvos, mas a morte vai ter que acontecer, para não haver desculpa em Satanás, de que Deus fosse leviano e não matou os dois. Alguém vai morrer, mas não serão vocês, eu morro. Ou seja, o provimento está dado no marco zero da questão. A partir daí começa o trâmite desse plano, o trânsito desse plano. E dentro desse trânsito do plano, vem todas as manifestações de um Deus amoroso, mantenedor, salvador, redentor, e todos os 50 e poucos títulos de Cristo no Velho Testamento. Quando eu viro a página para o Novo, todos esses títulos de Cristo do Velho Testamento são transferidos a uma pessoa que é igual a Ele, o outro Consolador. Cristo é perdoador, o Espírito também é. Cristo é a verdade, o Espírito também é, e nos guia à verdade da pessoa de Cristo, inclusive. Ou seja, há uma transferência completa para cá. Portanto, Ele vira o alvo, vira o centro das atenções. Qual é o nosso papel? A respiração da alma é a oração, a respiração do ser humano é a oração. Nesta convivência e guia deste Espírito, porque eu só consigo compreender o que está naquele texto se eu tivesse o mesmo Espírito me guiando. Caso contrário, é letra morta. Não produz efeito, não produz transformação. Aliás, piora a cena, porque a verdade que não converte endurece o coração. Portanto, aqui está a questão da compreensão. Por que Deus nos ama? Nos ama porque nunca nos abandonou. Nos ama porque nos amou primeiro, nos ama porque nos amou mesmo sem saber se a gente ia responder sim ou não. Nos ama a despeito das circunstâncias. Por isso é que Ele pode exigir resposta a despeito das circunstâncias. Por isso é que Ele pode exigir confiança, entre aspas a palavra exigir, mesmo nas circunstâncias piores do mundo. Porque nas piores circunstâncias do universo foi quando Ele apostou, entre aspas de novo a palavra, em nós. Morreu por nós quando ainda éramos pecadores, e não depois de convencidos de que precisávamos de salvação, porque nós nunca ficaremos convencidos. Então esse é o formato do amor. Desse formato do amor vem as duas últimas lições e a gente encerra. Francisco? O Espírito Santo que leva a todo esse conhecimento, a Cristo, Agora, aquele verso que fala assim, quando você recebe o Espírito Santo, o vento não se sabe muito bem. Sim, foi o verso do céu. Aqueles que recebem o Espírito Santo também não sabem para onde vai. Sim, porque nós somos seres carnais e Ele é espiritual, nós não temos como saber. Só por isso. Ele não se manifesta de maneira física para nós, Ele se manifesta de maneira influente em nós. Se manifesta em poder em nós. Lembra? O texto diz: recebereis poder. Portanto, para nós, figura assim. E é exatamente esta figura que Satanás usa para deturpar. Ele pega esse poder e transforma esse poder numa energia fluida que permeia a natureza. E aí vem o animismo todo com esse discurso.
Essa é a proposta. Ou seja, ele pega exatamente a forma que o Espírito Santo escolheu se manifestar, deturpa essa forma e a utiliza. O Espírito é um poder. E aí cria todo um evangelho sensitivo. E não um evangelho racional, que é a proposta paulina do evangelho de salvação. Como é que termina a lição? A lição termina com duas questões, duas perguntas, dois elementos problemáticos. Primeiro, todo que crê tem certeza da salvação. Segunda proposta da lição, que é a lição de quinta-feira, esta salvação daquele que crê, ela tem uma abordagem de prospecção eterna. O Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa vive eternamente, portanto o Evangelho é eterno. Por que temos certeza da salvação? Essa é a pergunta crucial. Simples, é só olhar para as 3 lições anteriores. Eu tenho certeza da salvação, porque Deus é Deus. Eu tenho certeza da salvação, porque não há outro igual a Ele. Eu tenho certeza da salvação, porque Ele anuncia o fim desde o princípio. Anuncia aos seus servos aquilo que vai acontecer, para que eles tenham certeza de que Deus é Deus. E mais, a sua vontade, o seu conselho é firme, é perene. Deus não muda, nele não há sombra de variação. Então a primeira razão pela qual eu tenho certeza de salvação é porque o Deus que me salvou nunca mudou, não muda e nunca mudará. Segunda certeza é que, para que eu tenha certeza disso, o que Ele faz? Ele antecipa o fenômeno e me dá o crédito antes de eu decidir se eu quero. Ou seja, Ele pega a minha conta bancária, põe lá na minha conta bancária $1 bilhão, só para usar termos de comparação, põe lá $1 bilhão na minha conta bancária antes de me perguntar se eu quero, se eu desejo e o que eu vou fazer com isso. E aí Ele vira e fala, eu pus já $1 bilhão na tua conta para você ter a decisão. Você pode jogar esse $1 bilhão fora, queimar em praça pública, pode usar esse $1 bilhão para coisas que não tenham nada a ver com a minha vontade, ou pode me perguntar qual é a melhor forma de gastar esse $1 bilhão. Mas já está na sua conta e já é seu, portanto, você decide o que você quiser fazer com ele. É nesse nível a salvação, por isso eu tenho certeza. Não há como não ter certeza em alguém que faz isso, ou seja, em alguém que não me cobra o uso desse $1 bilhão, que me diz que eu sou absolutamente livre para fazer o que eu quiser com esse $1 bilhão. Inclusive para perguntar para ele qual é a melhor forma de investir. Por que eu tenho certeza de que o Evangelho é eterno? Porque só uma integridade deste tamanho é que tem condição de ser eterna. Qualquer outra coisa diferente disso é degenerativa. Porque ou gerará competição, ou gerará discórdia, ou gerará algum tipo de lesão. Lesionar. A única coisa que pode ser eterna é um amor desprovido de interesses. Este pode ser eterno, porque nada acaba isso. Nada consegue destruir isso. Eu consigo destruir isso em mim, mas não consigo destruir isso na história. Não consigo destruir isso no tempo. E é por isso que Deus é eterno, porque Ele não tem amor, não pratica atos de amor, não pratica atos de bondade. Deus é amor. Por isso é eterno. Porque só isso pode ser eterno. E não é à toa que a última palavra do drama, do conflito, é esta. A última página, no último modelo do livro, é amor. Aquilo que perpetuará por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe para que a gente compreenda isso, partilhe isso e mais do que nunca espere que isso se manifeste de forma presencial e completa. É o meu desejo para vocês e para mim, até que Ele venha. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos, pela certeza que temos da salvação, do teu plano, da forma como ele foi executado, mas principalmente pela esperança que temos, que não nos confunde, de que a tua manifestação presencial se dará em breve, e oramos para que, se possível, ainda aconteça em nossa geração. Dá-nos o poder do teu Santo Espírito para que possamos viver a vida que nos pediste, para que possamos partilhar um pouco do amor que manifestaste por nós na cruz e na nossa vida pessoal a pessoas que ainda não te conhecem. Que possamos apresentar o Evangelho eterno a essas pessoas e que, pela confiança em Ti, elas possam aceitar
o teu chamado e fazer parte da grande família que se unirá no céu por ocasião da tua vida. Nós te pedimos com o perdão de nossos pecados, mas confiado nos méritos de Cristo. Em nome dele oramos. Amém.